Salmo 99, nós trouxemos o título da mensagem, exaltando um Deus santo. E naquela ocasião, falamos os 3 primeiros versos. Agora nós vamos tentar chegar ao final deste. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 99. A minha versão é a revista atualizada, a versão árabe. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo. Por quê? Porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelho dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Querido Deus, aqui está a tua palavra. Pai, aqui está também o teu povo. Senhor, faz com que a tua palavra chegue ao coração do teu povo de uma forma poderosa e gloriosa, para que possamos sair daqui glorificando o teu nome, sabendo que o Senhor é Deus que age em nossas vidas. Pai Santo, opera conforme a tua vontade. É o que te peço e já te agradeço tudo no nome santo de Jesus. Se a igreja concorda, ela senta dizendo amém. Louvado seja o Senhor. Salmos 99, um salmo que exalta a santidade de Deus. Nós abordamos informando que não se sabe quem escreveu esse salmo. Não temos noção disso. Sabemos que este salmo ele está exaltando a santidade de Deus, mas dentro da sua soberania, de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que controla todas as coisas, de um Deus que salva quem quer, como quer, aonde quer, porque Ele é Deus e faz conforme lhe apraz. E falávamos sobre isso. Esse salmo exalta não só o Senhor, mas exalta a realeza do Senhor. E exaltar a realeza do Senhor nada mais é do que reconhecer que Ele é rei, está no trono, e nós somos apenas servos e precisamos servi-lo, e não servi-lo de cara fechada, e não servi-lo de qualquer jeito, mas servi-lo com alegria, porque Ele é um rei bom, Ele é um rei perfeito para os seus. Então falávamos sobre isso, e no verso 1, que traz sobre a soberania de Deus, e ela informa que Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle dos seus problemas. Deus está no controle das suas enfermidades, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O que é que nós devemos fazer então? Entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele reine soberana e poderosamente sobre nós, para podermos ver essas coisas diante de nós, percebendo que Deus diante desse povo, quando Ele chegava diante do povo, a sua presença chegava diante do povo, o povo tremia. Verso 1, tremam os povos. Então, sabendo que esse povo tremia, então falávamos que há 2 tipos de pessoas no mundo: os ímpios, que serão lançados no fogo, e os santos, que serão trazidos para o aprisco do Senhor. Então só tem esses 2 tipos de pessoas, mas o texto está dizendo que todos tremiam, que todos tremam a presença de Deus. Então, se o texto está dizendo que todos tremem a presença de Deus, nós que somos salvos trememos porque Ele é santo, e os ímpios tremerão porque Ele é poderoso e Deus de justiça. Então há essa dualidade. Por que eu digo isso? Porque em Romanos 14:11 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, até os ímpios,
mas eles não serão salvos. Mas no grande tribunal branco, para serem lançados no fogo do inferno, eles reconhecerão o poder majestoso daquele a quem servimos, do Deus Todo-Poderoso de Israel. Falávamos sobre isso no verso 2. Esse mesmo Deus que é soberano, Ele está elevado acima de todos os povos. E apresentávamos que este Deus está distante de nós, como os céus estão distantes da terra, mas nessa distância Ele pode se fazer presente morando dentro do nosso coração, porque Ele é um Deus tremendo em nossas vidas. Falávamos disso também. No verso 3, Ele tem de ser adorado, por quê? Porque o seu nome é santo. Deus é um Deus separado e Ele precisa ser adorado, e o nome dEle precisa ser reverenciado e respeitado. Nos nossos lábios não podemos usar esse nome como chacota, porque esse nome tem poder, esse nome pode libertar, esse nome pode salvar, esse nome pode curar. Então precisamos ter máxima reverência ao nome santo do Senhor. Chegamos ao texto no verso 4 dizendo que és Rei poderoso. A declaração agora do salmista está dizendo que este Deus é um Deus poderoso. Aqui segue-se um alerta ao povo, para que eles não se abalem, já que o Deus que é criador de todas as coisas, que é criador do mundo e sabe todas as coisas, Ele também tem forças e controles sobre o caos. Então não se abalem quando o caos chegar, não se abalem quando as coisas ficarem difíceis, quando se perder tudo. Não se abalem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então nós sabemos que com esse Deus que está no controle sobre o caos, que Ele é soberano sobre tudo, que Ele é soberano sobre o caos, mesmo assim não isenta de nós passarmos problemas. Não somos isentos agora, porque cremos em Cristo, agora não temos mais problemas. Teremos problemas e muitas dificuldades. A diferença é que agora nós teremos um Deus que vai conosco na peleja. Quando Ele gerencia o caos, isso não impede de nós passarmos problemas. Eu posso citar alguns exemplos de homens que passaram por dificuldades, alguns homens de Deus que passaram por grandes dificuldades, e muitos deles até pediram para si a morte. É o caso de Elias, quando ele pede a morte, ali em 1 Reis 19:4, ele diz assim o texto: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias estava dizendo isso, e se você perceber o contexto que ele estava dizendo isso, você vai ficar embasbacado. Porque Elias foi um profeta que se levantou dizendo que não choveria, e não choveu. Foi um profeta que disse, que desafiou os profetas de Baal no monte Carmelo, e ali ele venceu com majestria, fazendo com que Deus fizesse algo sobrenatural, e mais de 400 profetas foram mortos naquele dia, e Elias saiu de lá vivo, e o povo glorificando a Deus, dizendo que só o Senhor era Deus, só o Senhor era Deus, e só o Senhor é Deus. E mesmo assim, quando ele desce daquele monte, ele vai para debaixo de um zimbro e pede para si a morte diante das ameaças de uma rainha perversa chamada Jezabel. Ele não suportou, ele viu a glória de Deus, ele foi usado por Deus em profecia, ele viu Deus fazendo coisas grandes na vida dele, zelando por ele, mandando corvos o alimentar, fazendo com que uma viúva alimentasse ele. Mas mesmo assim, ele entrou em um momento difícil da vida, tão grande que chegou a pedir para si a morte. Outro homem que aconteceu semelhante coisa foi Moisés. Moisés pediu para Deus o matar. Isso está lá em Números 11:15, quando ele diz assim: se assim me tratas, Senhor, mata-me de uma vez. Por que ele está dizendo isso? Porque quando Moisés tira o povo do Egito, aquele povo começa a murmurar, e aquele povo começa a sentir saudades dos pepinos e das cebolas do Egito, e ficam dizendo em todo o tempo a Moisés: Moisés, era melhor nós estarmos no Egito, muito melhor estarmos lá. Nós tínhamos peixe à vontade, nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola para comer, e aqui nós só temos esse maná. Irmãos, o maná era um presente que Deus estava dando de providência para eles, e eles desprezaram. E você acha que aquela impiedade daquele povo foi só contra Moisés? Foi não. Mas Moisés não entendeu a sua liderança e pediu para morrer. Senhor, eu não aguento esse fardo, eu não aguento esse povo murmurando.
Aí Deus revela, levanta 70, tira uma parte do Espírito de Moisés, distribui para os 70 números que você pode ler depois em casa. A partir do capítulo 11 de Números, você vai ver essa história fantástica e vale a pena você lê-la, consumi-la e conhecê-la, porque é maravilhosa você ver a glória de Deus operando na vida de Moisés. Mas mesmo assim, diante dele, este homem que foi tão usado por Deus de uma forma tão poderosa, que viu tantos milagres, que via milagres todos os dias, que falava face a face com Deus, mesmo assim, ele não suportou as lutas e pediu para si a morte. Outro homem que também faz isso, que vai pedir para si a morte de uma forma diferente, é Jó. Jó, ele vai simplesmente pedir que o dia que ele nasceu não existisse. Jó 3. Ele vai dizer assim, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um menino. Ele não queria que isso acontecesse diante das grandes provações da vida. E ele também pediu para morrer, em outro sentido, em outra forma, mas também pediu. Outro homem que também sofreu muito e pediu isso. Homens levantados por Deus para fazer coisas grandes, homens usados por Deus, homens abençoados por Deus. Mesmo assim eles resolveram um dia desistir da jornada, desistir da luta. Esse era Jeremias. Jeremias, ele não só pede para que o dia dele não aconteça, o dia do nascimento dele não aconteça, mas ele pede o seguinte: amaldiçoa Deus o dia em que nasci. Olha como é pesado isso. Jeremias 20, do 14 a 18, você vai ver essa história. Ele vai dizer assim no 14: maldito o dia em que eu nasci. Diante das provações, Jeremias foi levantado por Deus, e Deus falava através de Jeremias, e Jeremias ia profetizar para o povo, dizendo assim: olha, vocês não se arrependem, vocês serão levados para a Babilônia. Aí os falsos profetas se levantavam e açoitavam Jeremias, e diziam: não, rei, Babilônia jamais vai entrar aqui, Babilônia não vai dominar aqui, e Deus vai ser conosco, Deus já nos deu a vitória. E mentiram para o povo, e Jeremias falava a verdade, e por falar a verdade ele apanhava na boca. Ele foi amarrado no tronco 24 horas antes dele profetizar isso aqui, antes dele falar e fazer essa declaração de Jeremias 20:14. Se você ler o começo do capítulo 20, você vai ver que ele passou 24 horas amarrado no tronco, depois foi açoitado, depois ele disse que não vai mais nem pensar em fazer a obra de Deus, no verso 9 do capítulo 20. Aí ele disse que quando ele disse que não ia mais nem pensar em Deus e nem falar em Deus, isso foi como um fogo consumindo os seus ossos, e ele disse: eu não posso fazer isso porque Deus é maior em minha vida. E quando ele faz isso, aí ele vem e diz assim: maldito o dia em que nasci. No verso 17 ele vai dizer assim, do capítulo 20 de Jeremias: por que não me matou Deus no ventre materno? Estes grandes homens de Deus passando por lutas, mas talvez eles esqueceram por um pequeno momento que Deus ele é poderoso e domina sobre o caos. Eles talvez esqueceram disso. Eles talvez esqueceram que eu sei que eles estavam em circunstâncias desesperadoras, mas Deus os concedeu grandes conquistas e novos sorrisos, porque nenhum deles foram mortos. Mas se você continuar lendo a história deles, todos eles saíram como vitoriosos, porque grande é o nosso Deus. Deus é grande. Por quê? Porque o pior já passou. É tempo de cantar. O tempo de cantar chegou, como dizem Cantares de Salomão, capítulo 2, versos 11 e 12. Os passos agora cantam, porque quando nós passamos por provações, o sorriso entra em nossa boca, o júbilo vem ao nosso coração, porque nós nos aquietamos, sabendo que Deus é poderoso. Deus, ele controla o caos. Nós estamos vendo uma devastação no sul do país. E não ache que aqui na nossa região é difícil acontecer, que não é. Nós estamos às margens de um Jaguari, com um gigante a 100 quilômetros daqui, 70 quilômetros daqui, a 100 e tantos metros de altura, com capacidade enorme. Se esse gigante estiver cheio, sabendo que a corrupção é grande nesse país, você acha que você está isento de passar por um perrengue, uma luta dessa? Pois eu garanto a você que nós não estamos, porque nós não temos segurança nenhuma nesta terra, mas nós precisamos nos firmar naquele que nos assegura, nós precisamos nos firmar naquele que nos garante a vitória, nós precisamos nos firmar naquele que pode fazer todas as coisas. Eu sei que muitas vezes você pergunta: se Deus está no controle de todas as coisas, por que acontece tanta tragédia?
Aí começamos a analisar e pesquisar sobre isso. Por que acontece tanta tragédia? Porque se você olhar na palavra de Deus, você vai perceber pelo menos 3 tipos de tragédias. Existem tragédias que o seu povo era poupado. Existem caos que acontecem na região que o povo de Deus é poupado. E não prove isso na Bíblia. Fácil. Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 11, você vai ver Deus enviando 10 pragas para o Egito, e as pragas acometiam os egípcios, e os escravos israelitas que lá estavam eram todos poupados. Eles eram poupados em meio ao caos. Se a casa do egípcio era atingida, a casa ou a tenda do hebreu não era, porque Deus, ele sabe fazer distinção. Então existem tragédias que Deus pode poupar os seus. Existe, está na Bíblia. Se está na Bíblia, temos que crer, porque Deus é poderoso e é fiel em suas palavras. Existem outras tragédias que o povo sofre também. É o caso do sul, igrejas alagadas. Ou você acha que aqueles pastores oram menos do que os pastores do Nordeste? Ou oram menos do que os pastores americanos? Ou oram menos do que os pastores sul-coreanos? Não. Ou são infiéis? Não. Igrejas foram devastadas, casas de pastores foram devastadas, irmãos crentes fiéis foram arrasados, perderam tudo. Mas você pode perceber em entrevistas de crentes que eles, mesmo perdendo tudo, eles glorificavam a Deus em meio ao caos, porque sabia que Deus está no controle de todas as coisas. Então existem tragédias que o povo sofre também. Por exemplo, a seca em Israel provocada por quem? Por aquele que eu disse que pediu a morte, por Elias. Elias, no 1 Reis, capítulo 17, ele chega na presença de Acabe e diz que não choveria. Elias disse que não choveria. 3 anos e meio passaram e não choveu. O caos se instaurou. Todo aquele povo sofreu. O rei sofreu. E não só aquele povo sofreu, não só o país Israel sofreu, mas os países circunvizinhos também sofreram. Sabe por quê? Porque Elias vai para Sarepta, é uma cidade fora de Israel, é uma cidade fora do reino de Israel, e lá também estava passando fome, e lá também a fome estava instaurada, a ponto daquela viúva na presença de Elias dizer assim: ó, não, Elias, posso fazer para você não, eu só tenho um punhadinho de farinha aqui, vou caçar 2 cavaquinhos, vou fazer ela aqui, vou comer eu e meu filho, depois vamos morrer. Não tinha mais esperança. O povo estava sofrendo. Essas tragédias faziam o povo sofrer. A fome era grande. E a viúva tinha desistido de viver. Está lá em 1 Reis 17:12. Quando ela vai dizer assim: ó, vou preparar o resto da comida para mim e um pouco do meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Verso 12 do capítulo 17 de 1 Reis. Tragédias que acontecem e o povo também sofre. Só que nós precisamos atentar aos detalhes dessas tragédias. E aquela viúva estava sofrendo. Aquela viúva tinha desistido talvez de viver. Mas aquela viúva não sabia que mesmo ela não fazendo parte do arraial de Israel, não fazendo parte das tribos de Israel, Deus tinha enviado um santo, Deus tinha enviado um profeta na casa dela para multiplicar-lhe o azeite, multiplicar a farinha na panela e providenciar vida ali naquela casa, porque Deus, ele assenta junto com os seus e providencia o milagre. E existem outro tipo de tragédia. Existem tragédias que simplesmente acontecem sem que seja punição divina. Acontece, sabe por quê? Porque é profético. Iria ter que acontecer mesmo. Prove, irmão, na Bíblia. Prove. Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 4, você vai ver o seguinte: Jesus falando, trabalhando ali. Eles começaram a perguntar sobre o porquê que aqueles homens tinham morrido no acidente da torre de Siloé. Aí Jesus responde assim, ó: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Aqueles homens, os judeus estavam julgando que aqueles 18 que morreram na construção da torre, morreram porque estavam em pecado, morreram porque estavam errados. Mas Jesus disse assim: não, essa tragédia aconteceu. Você acha que eles eram mais pecadores do que os outros? Não, simplesmente aconteceu. Porque as coisas acontecem. Por quê? Porque a criação geme pelo retorno do rei. A raça humana é caída, a raça humana é adâmica, e por Adão cair, nós todos caímos. Então precisou de um rei vir e nos salvar. O segundo Adão, Jesus Cristo Nazareno, ele veio e nos salvou e foi para os céus e disse que iria voltar. Mas quando ele voltasse, antes de ele voltar, as nações gemeriam, as tragédias aconteceriam. Para quê? Para alertar o povo de Deus que o rei está voltando. Prove, irmão, na Bíblia, eu provo. Mateus 24, do 6 ao 12. Esse texto do 6 ao 12 vai dizer o seguinte: que Jesus estava alertando aos seus: olhe, prestem atenção, haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá nação contra nação, reino contra reino. Depois ele vai dizer o seguinte: haverá fome, haverá terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Por causa de quê? Por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí ele vem no final para arrematar. Verso 12 de Mateus 24: e por se multiplicar a iniquidade, o amor cessará de quase todos. Então essas tragédias que vemos é o retorno do rei, são os vislumbres do retorno do rei. É necessário acontecer, e pode acontecer em nossa região, pode acontecer distante de nós, mas o que nós sabemos é que no mundo globalizado isso está acontecendo, e nós não podemos negligenciar e nem nos calar, porque Jesus está voltando. Nós precisamos falar, nós precisamos crer. Sabe por quê? Porque esse período difícil vai acontecer. Esse período difícil está acontecendo. Está muito longe de nós. Você já percebeu? Cuidado que pode chegar em nós. Começou uma guerra alguns anos atrás, poucos anos atrás, na Rússia. Isso está muito longe. Depois, uma guerra estourou em Israel. É um pouco mais perto. Agora uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Olha, já chegou no continente. Você acha que não pode chegar em nós? Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar atentos, porque essas coisas são necessárias acontecer. É necessário acontecer. Mas após esse período de grande aflição e dor, a promessa do Todo-Poderoso se cumprirá. Onde é que eu posso dizer isso? Em mesmo Mateus 24, no verso 30, que vai dizer o seguinte: então quando tudo isso acontecer, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Deus é poderoso sobre todas as nações. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Esse salmo nada mais está dizendo que Cristo é poderoso, Deus é poderoso, e Ele vai retornar para resgatar a sua noiva. Ele é poderoso. Vamos correr. Verso 4 ainda: que ama a justiça de Deus. A justiça de Deus nada mais é do que a retidão moral de Deus. Uma retidão moral de Deus. Nós não tínhamos essa retidão moral. Por quê? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não temos livre-arbítrio moral. Moral. Tem diferença daquele de escolher roupa, de escolher um par, de escolher um casamento, de escolher um carro, de ir e vir, de escolher congregar ali ou acolá. Diferente. Por que não temos livre-arbítrio moral? Porque na moralidade nossa, dentro da nossa pecaminosidade, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por estarmos mortos em delitos e pecados, precisou quem vir nos ressuscitar? Precisou Cristo operar em nossa vida. Precisou Cristo, através do Espírito Santo, chegar em nosso coração, arrancar o coração de pedra, morto em delito e pecado, retirá-lo, colocar um coração de carne no lugar e nos tornar adoradores dele,
firmes na rocha que é Cristo Jesus. Se isso não acontecesse, continuaríamos perdidos como o mundo está perdido. Então essa justiça de Deus, ela é uma justiça moral. A retidão moral de Deus é revelada em suas leis e é expressa em seus atos judiciais. Tudo aquilo que Ele faz é justo, tudo aquilo que Ele faz é fiel, tudo aquilo que Ele procede, todo o proceder dEle, todas as ações dEle na terra é por santa justiça. Deus não é injusto em nenhum dos momentos. A justiça de Deus exibe a sua retidão. Jó, no capítulo 34, verso 12, ele diz assim, Jó vai fazer essa mesma declaração: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Os homens da terra podem ser maus juízes, os poderosos da terra podem julgar mal, julgar por princípios errados, mas o nosso Deus não. Ele é justo e é tremendo. O verso 4 ainda diz assim: tu estabeleces o direito, ou em outras versões, tu estabeleces a equidade, ou tu firmas a equidade. Eu não sei qual a versão você está usando. A minha, tu estabeleces o direito. Deus, Ele não governa de um modo caprichoso, mas com base na justiça e retidão que já falamos. Da mesma forma que houve estabilidade na criação, quando Deus fez tudo perfeito, quando Deus forma a luz, forma a terra, forma os planetas, cria os animais, cria Adão, depois gera Eva, e de tudo é perfeito. A criação estava estabelecida, porque Ele tem equidade, Ele tem equilíbrio, Ele é justo e fiel. Mas aprove a estes que estavam com essa liberdade, esse arbítrio livre dentro do paraíso, dentro do Éden, pecar e cair. E aí o mal moral se estabeleceu e precisou novamente o Senhor agir e formular a nova equidade com Cristo Jesus vindo nos salvar. Então Ele é um Deus maravilhoso. Ele não é um Deus arbitrário em seus julgamentos, pois Ele é fiel à sua natureza, que é santa. Se Ele te conceder o perdão, é porque Ele é justo. Se Ele te condenar, é porque Ele é justo. O que sabemos é que se Deus condena, ou se Deus isenta, ou se Deus perdoa, tudo isso é diante da justiça santa de Deus, porque Ele é santo, justo e fiel. Então no verso 5 ele vai dizer o seguinte: exalte ao Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Agora o salmista vai fazer uma santa convocação, para que todos venham reverenciá-lo e adorá-lo com humildade e temor. Hoje é somente um convite. Ele está convidando: venham a mim. Venham a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Venham a mim, porque só eu tenho palavra de vida eterna. Não é assim que Pedro vai declarar: só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Para onde iremos nós? A quem iremos nós? Então só Cristo tem palavra de vida eterna. Hoje é um convite, do jeito que o salmista estava dizendo, já o salmista estava convidando as nações para virem adorar, e nós também fazemos esse convite: venham para Cristo, venham amar a Cristo, venham servir a Cristo. Hoje é um convite, mas chegará um dia, porém chegará um dia, o dia do grande tribunal branco, em que todos os grandes e pequenos estarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ali todos irão adorá-lo, mas nem todos serão salvos. Aqueles que não foram achados escritos o seu nome no livro da vida foram lançados no inferno. Onde é que está isso? Apocalipse 20, a partir do verso 11. Você pode ler, você vai entender, porque é fácil aquela leitura. Então nós sabemos que hoje é um convite, mas amanhã não será uma convocação, e todos estarão presentes. Então cabe a você hoje escolher se vai vir dentro desse convite maravilhoso para estar com Cristo na eternidade, ou se será obrigado a chegar na presença de Deus de uma forma que o seu nome não será achado no livro da vida, e você será lançado no lago de fogo. 2 Coríntios 5, dos versos 10 e 11, vai dizer o seguinte: porque importa que todos nós
compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então aqui ele está dizendo que nesse tribunal de Cristo, que acredite que é outro tribunal. O grande tribunal branco é aquele que vai julgar os ímpios. O tribunal de Cristo é aquele que julga os santos. É aquele que vai julgar aqueles que vão para o céu. Que esse tribunal de Cristo aqui, de 2 Coríntios, acredite que é o tribunal que Deus vai galardoar. Jesus vai galardoar. Você que foi fiel receberá mais. Você que foi relapso, que só quis crer em Jesus, só quis se livrar do inferno, você receberá outro tipo de galardão. Mas o que esse tribunal está dizendo? Que ele julgará as nossas ações. Então nós seremos julgados por nossas ações, palavras e procedimentos. Tenha muito cuidado com isso. Busque zelo, busque santidade, porque o Deus a quem você serve é um Deus santo. Aqui nessa convocação ainda do verso 5, nós percebemos o seguinte: que quando o Salmo 99 ele é dividido em 3 partes, e ele tem 3 refrões, ele vai falar que Deus é santo no verso 3, no verso 5 e encerrar no verso 9. Praticamente o versículo 9 é uma repetição do verso 5. Mas o que é que eu aprendo com isso? Que aqui no verso 3 o salmista está dizendo que o nome do Senhor é santo. Agora no verso 5 ele está dizendo que não é só o nome do Senhor que é santo, não é só o nome do Senhor que nós devemos ter zelo, mas ele inteiro é santo. Aqui ele já vai sair do nome e já vai entrar na pessoa de Cristo. E ele vai dizer que a pessoa de Cristo é santa. E como a pessoa de Cristo é santa, ela precisa ser reverenciada de maneira com santidade, com reverência. Então o que é que eu aprendo com isso? Que nesse convite que ele faz, venha a Cristo, venha à presença de Deus, nós não podemos entrar relaxadamente. Nós precisamos entrar na presença de Deus com máxima reverência, com máximo temor, com máxima adoração a Ele. Ele é quem é tudo em nós e Ele é quem deve ser adorado. Deus é quem deve ser adorado em nossas vidas. Então, aqui na terra nós muitas vezes percebemos que a justiça se assenta no trono e escarnece a virtude. Aqui nessa terra nós vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão. Aqui nessa terra nós vemos um Nero dando ordens para se decapitar um homem da estatura de Paulo. Homens perversos reinando e governando, homens ruins e maus. Aqui nessa terra nós vemos que homens maus, eles se assentam em cadeiras de juiz e condenam inocentes. Aqui no Brasil nós percebemos isso. A justiça com um olho aberto e o outro fechado. Aqui muitos fascínoras escondem-se atrás de togas da justiça, da lei, e pervertem a justiça e negam o direito ao inocente. Mas chegará um dia, diante do grande tribunal branco de Apocalipse 20:11, como eu já lhe falei, que todos terão que comparecer diante dele para serem julgados segundo as suas obras. Então esse convite que é feito hoje aqui, para que nós venhamos a adorar esse Deus santo e tremendo, com sinceridade de coração, com o coração aberto, mesmo sabendo, Senhor, eu sou fraquinho, Senhor, aquela tribulação está me afligindo, eu não consigo te adorar como convém, Senhor, aquela enfermidade está me machucando, eu não consigo adorar. Eu quero lhe dizer que se você vier à presença do trono de Deus, com santidade, com reverência, você vai sentir a presença dele em sua vida, porque ele é fiel, e ele vai agir poderosamente em nossas vidas. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos amar esse Deus, nós precisamos exaltá-lo nesse convite, para que não venhamos somente a nos prostrar e sermos condenados como mundo. Então, no verso 5 ele encerra: Santo é o Senhor. Como falamos, o verso 3 era o nome, agora passa para a pessoa de Deus. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que na pessoa de Deus, a santidade é tanta,
A forma de adoração tem que ser tão tremenda, tem que ser tão pura, que nós não podemos entrar na presença desse Deus em pecado. Por quê? Porque este Deus não aceita misturas. Esse Deus, ele é santo e purificado. Ele não aceita uma adoração misturada. Ele não aceita uma adoração dúbia. Ele não aceita, porque Ele sonda os nossos corações. Ele sabe que se nós estamos vindo ao templo para adorá-lo como Ele é, ou se estamos vindo ao templo somente para o pastor não cobrar porque eu não vim para o culto, ou se estamos vindo ao templo somente para tentar ver aquele irmão que está me devendo, ou tentar falar com ele depois do culto, ou tentar sair depois do culto para algum lugar. Não, quando você vier aqui, vier para este lugar, venha disposto para adorá-lo, porque esse Deus não aceita misturas. Elias no Monte Carmelo gritou ao povo, 1 Reis 18, 21, dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mistura. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. No mundo aí tem uma canção muito famosa, de um cantor que provavelmente você conhece, ou já ouviu falar, Martinho da Vila. Ele cantava uma canção dizendo assim, que todos os povos são filhos do Senhor. E aí ele canta essa música e canta, você nem consegue ouvir. De mantê-la é grande lá, porque ele começa a dar bênçãos ao povo, com mensagem da macumba, com mensagem do espiritismo, com mensagem da umbanda, e aí vai em todas as religiões abençoando o povo conforme o Deus de cada religião, dentro dessa música. Essa música é sincretismo religioso, o nome da música, que nada mais é, irmãos, do que pura heresia. Nós não encontramos respaldo nas Sagradas Escrituras para divulgar uma mistura de um Deus santo. Ou você ouvir aí dizendo assim: não, todos os caminhos levam a Deus. Não leva a Deus, porque o próprio Cristo disse: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. Então não é todos os caminhos que levam a Deus, mas só um caminho, e Ele mesmo vai declarar. Jesus vai dizer: eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, eu sou essa vida. Para o céu prometido por Cristo Jesus, só tem um caminho, e esse caminho é Cristo na nossa vida. Só tem um caminho. Então, se não nos voltarmos às Escrituras, cairemos nessas misturas. Por quê? Nosso berço é religioso. Nós estamos no Brasil. O Brasil é o país das maravilhas pecaminosas, até na religião. O desmantelo é grande em tudo. Nós temos o nosso berço religioso. No nosso berço religioso nós temos o catolicismo romano, misturado com pagelança indígena, misturado com cultos afro-brasileiros, misturado com o espiritismo kardecista francês, com o ocultismo oriental. E aí, se você descer, vai em mundo de religiões. Esse país aceita tudo. Por isso que Martinho da Vila canta para todas as religiões, para agradar todo o público, para vender CD, para vender suas músicas. E o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele diz o seguinte, que antigamente muitos faziam peregrinações a Juazeiro do Norte, a Canindé, aqui no Nordeste, lá no Sudeste, a Aparecida do Norte. Porém hoje trocaram essas peregrinações e procissões. Por quê? Porque mudou-se a religião, mas a mistura parece que não saiu do DNA do brasileiro. Eles estão trocando essas peregrinações para santos católicos por outras coisas. O quê? Rosa ungida, copo d'água em cima de rádio, sal grosso, vassoura ungida, óleo de Israel. Ah, não, irmão, mas a minha igreja não faz isso. Vamos ver se não tem mais coisa. Daí o pastor Hernandes vai concluir o seguinte: o que fizeram? Simplesmente o povo mudou o rótulo, mas o conteúdo continua o mesmo. Saíram de uma religião cheia de coisas e vieram para a religião que supostamente é bíblica e continuaram fazendo as mesmas coisas. Mistura. E esse Deus Santo não aceita mistura. Aí você entra um pouco mais fundo para você ver se você um dia já não fez isso.
as campanhas, agendamento do Espírito Santo de Deus. É a terça-feira da cura, é a terça-feira do batismo com o Espírito Santo, é a quinta-feira de Jesus operar. E começa a fazer a agenda do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero lhe dizer, aqueles que são honestos da palavra de Deus sabem que Deus age a hora e o momento que Ele quer. Não depende do homem, não depende de nós, porque Ele é santo. Deus é santo e Ele não aceita misturas. Nós precisamos voltar à palavra de Deus pura e fiel. Se a palavra de Deus não for suficiente para nos salvar, nada será. Não serão essas coisas, não serão esse modismo, não serão essas campanhas que salvará ou nos deixará mais santos, mas somente a palavra de Deus enfiada e entronizada no nosso coração, que nos fará santos para um Deus santo. Somente a palavra de Deus. Então, irmãos, preguem a palavra. Ela é suficiente para salvar e libertar o pecador. A palavra é suficiente para tudo, porque a palavra foi a única ferramenta que Deus nos deu para podermos anunciar o Evangelho ao homem, à mulher, aos seres humanos. Então, creia nisso. Verso 6: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocaram o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. O que é isso, irmão? O texto a gente não esmiuçar, a gente não consegue, passa e não entende. Aqui nada mais é do que o salmista está mostrando 3 grandes líderes de Israel, que em diversas ocasiões serviram a Deus como sacerdote. Eles não eram sacerdotes. Moisés era legislador, Arão levita, Samuel profeta. Mas eles fizeram muitas vezes sacrifícios. Por que eu digo isso? Nós precisamos entender isso. O sacerdote era aquele homem que Deus levantava para estar mais perto dele, para receber as mensagens dele e passar para o povo, para levar o sacrifício do povo e entregar para Deus. Era a função do sacerdote. Então, quando o salmista aqui está falando que estes eram sacerdotes, ele estava simplesmente chancelando. Estes homens eram próximos de Deus, porque eles falavam e Deus os ouvia. Como é bom ser ouvido por Deus. Como é bom entrar na presença de Deus e falarmos e Ele nos ouvir. E melhor ainda é quando Ele nos responde. Deus, Ele escutar a nossa oração é maravilhoso já, mas Deus responder a nossa oração é vitória certa. Deus responder a nossa oração é vitória certa. A ênfase do salmista era informar de como essa classe de sacerdotes tinha acesso mais próximo à presença de Deus, mais do que o restante do povo. Então eles oravam e o Senhor ouvia. O salmista os usa como referência para o povo, para que o povo se espelhasse neles, para invocar o nome do Senhor. E se eu perguntasse hoje para você, você é referência de uma pessoa que clama a Deus e Deus ouve? Jesus diz assim, ó, vocês são sal e luz, vocês são referência. Mas o nosso comportamento hoje faz com que nós sejamos referência de homens e mulheres de Deus? Então nós precisamos mudar. A palavra todos os dias que nós ouvimos ou que nós lemos, ela nos ensina, nos incita, nos instiga a mudarmos, a mudar o nosso comportamento, a mudar a nossa percepção de adoração, a mudar a nossa forma de abordar com o Senhor, a nossa forma de abordar com o próximo, porque ela vai crescendo em nosso coração à medida que nós praticamos ela. Porque se apenas ouvirmos a palavra e não colocamos em prática, nada fazemos. Porque Tiago vai dizer que a nossa fé é morta. Fé sem obras é morta. Então nós precisamos aprender que estes homens foram referências, a ponto de serem citados em salmos, a ponto de serem afirmados que eles oravam e Deus ouvia. Nós também somos proclamados a orar e mudar, ao ponto que os homens e mulheres nos verem e dizerem: vai aí um santo, vai aí uma santa, vai aí uma pessoa que Deus ouve, anda aí uma pessoa que pode acreditar, se ele orar, se ela orar, o Senhor escuta e o Senhor responde. E você acha que Deus não está atrás desses? O Senhor está atrás desses sim, porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
no verso 7, ele vai falar da coluna de nuvem. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que Deus lhes tinha dado. Coluna de nuvem, que é isso? A coluna de nuvem, irmãos, era o sinal visível de Deus, para que o povo que peregrinava no deserto, em meio a tantas dificuldades, vissem o agir de Deus na vida deles. O que é isso? Firmar a fé. O nosso Deus ama firmar a fé em nós. O nosso Deus ama realizar milagres. O nosso Deus ama manifestar a sua presença no meio dos seus. É tanto que ele vai dizer assim, é promessa dele, não é minha, não é invenção minha. Ele vai dizer assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. O que é que mudou? Deus mudou? Não. Deus não mudou 1 milímetro. Sua palavra mudou? Não. Que mudou? Nós. Porque não nos reunimos em nome dele? Porque viemos relaxadamente? Porque não colocamos a nossa vida em prol dele? Porque nós não buscamos ele como deveríamos buscar? Mas se nós entrarmos com fé, acreditando que Deus ouve as nossas orações e tributarmos a ele verdadeira adoração, com certeza ele nos ouvirá e responderá às nossas orações. Isso nos mostra, nessa coluna de nuvem, que nessa jornada que nós peregrinamos, nós não vamos sozinhos, porque se abrirmos o olho, nós veremos que Deus está a fazer por nós. A coluna, todo israelita via. Quando era que os israelitas levantavam a tenda e peregrinavam no deserto? Quando é que a Bíblia diz que e eles se levantaram e peregrinavam? Quando Moisés dava ordem? Quando a coluna, quando a nuvem se movia, aí o povo levantava e se movia também. O que era isso? A manifestação da presença de Deus protegendo o povo e sendo com ele e com ele até o fim. O que é que eu aprendo com isso? Que o Deus que prometeu coluna de nuvem ao povo do deserto, ele também está prometendo que nas nossas dificuldades, que na nossa jornada, que na nossa peregrinação, que nas dificuldades que passamos nessa terra, nós não estaremos sozinhos. Por quê? Porque ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. Esse Deus é tremendo, irmãos. A presença de Deus precisa ser renovada a cada dia em nossas vidas. Por isso a importância de congregar. Por isso a importância de estar debaixo da nuvem. Por isso a importância de estarmos juntos, um fortalece o outro para chegarmos no destino final. Esse era o sentido dessa nuvem. No verso 8 nós vemos Deus perdoador. O verso 8 diz assim, ó: tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador. O que é que quer dizer isso? O Pai nos mostra como é compassivo com seus filhos e que reconhece os seus erros, aqueles que reconhecem os seus erros e se arrependem. Deus, ele é perdoador quando nós nos arrependemos. Então não ache que para você não tem mais solução. Não acredite, não saia daqui que acreditando que não tem mais solução para você. Se você se arrepender hoje, há perdão para o seu pecado, seja ele qual for, porque o Deus poderoso é Deus perdoador. Você sabe quais são as outras promessas para esse Deus perdoador? Hebreus 10, versos 17 e 18 diz assim, ó: acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Verso 18: ora, onde há remissão destes pecados, já não há mais oferta pelo pecado. O que é que Deus está me ensinando aqui? Que Deus perdoa de uma forma que Ele mesmo não lembra dos nossos pecados. O que é que eu posso interpretar aqui? Que se Deus perdoou o seu pecado, Ele jamais vai passar na sua cara o pecado que você cometeu. Por quê? Porque dele já não lembrará mais o Senhor. No Antigo Testamento, Miqueias também fala algo semelhante. Miqueias 7,19 diz assim: tornara a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em algumas versões, no mar do esquecimento.
o que é que Deus faz conosco? Quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa de uma forma total e completa e não lembrará mais daquilo que cometemos contra Ele. Por quê? Porque este Deus é Deus perdoador. Deus perdoa, basta você se arrepender. O verso 8 ainda diz assim: ainda que tomando vingança dos seus feitos. Deus perdoa os nossos pecados para nos corrigir, para preservar a sua santidade. Deus muitas vezes nos pune. Você já percebeu? Ser perdoado é uma coisa, mas receber a colheita daquilo que se planta é outra. Deus vai lhe perdoar de todo e qualquer pecado. Eu matei, eu fiz coisas erradas. Deus vai perdoar. Mas não espere, se você plantar vento, não espere que você colherá bonança. Todos aqueles que plantam vento colhem tempestade. Se você plantar limão, não acredite que você vai colher morango ou manga. Não vai, você vai colher limão, e o pior é que você vai chupar ele todinho, é bem azedinho. Então nós precisamos entender que há consequências do nosso pecado. Deus, Ele nos perdoa, Deus não vai cobrar, mas aquilo que você semear nesta terra, a Bíblia diz que você colherá. Então, quando você estiver colhendo os frutos do penoso, dos seus penosos pecados, lembre-se, Deus já te perdoou, a punição está vindo, mas continue perseverando em santidade nele, porque você vai passar por essa dificuldade, você vai pagar esse preço, mas o Senhor lá no final te dará grande vitória, porque Ele é um Deus perdoador. Gálatas 6:7 vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o contrário também é verdadeiro. Se você semear o Espírito, colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Então no verso 9, para nós encerrarmos: exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte. Por quê? Porque santo é o Senhor nosso Deus. O salmista vai encerrar esse salmo maravilhoso repetindo praticamente o verso 5, o meio do saltério, o refrão do verso 5. É uma canção, ele canta do 1 ao 3, e essa canção ele encerra: santo é o Senhor, o nome do Senhor é santo. Aí ele continua a canção e vai no verso 5 e diz que agora o Senhor é que é santo. E no verso 9 ele também vai dizer que o Senhor nosso Deus é santo. O salmista encerra o salmo repetindo o refrão do verso 5, trocando apenas o estrado dos pés pelo monte inabalável Sião. Você vai ver que no Salmo 5 ele vai dizer que o estrado dos pés do Senhor, nós precisamos nos prostrar, e agora o monte Sião. No Salmo 125:1 ele vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Nós conhecemos mais na musiquinha, né? Os que confiam no Senhor, eu vou cantar para não ofender vocês. Mas esse Salmo 125 nada mais é do que uma confirmação que o Monte Sião é o lugar da justiça de Deus em nossas vidas. O Monte Sião é o lugar aonde nós vamos à presença de Deus para adorá-lo e lá receber perdão. O Monte Sião é um monte que não se abala para os judeus. O Monte Sião é o monte da presença de Deus. O Monte Sião é o monte onde Jesus vai voltar em cima dele. Então nós precisamos entender que aquele lugar é um lugar santo. E aonde é esse Monte Sião hoje, irmãos? Esse Monte Sião hoje é dentro do nosso coração. É a transformação do nosso coração. Aqui o texto está dizendo que o Monte Sião não se abala. Mas eu quero lhe dizer que coração de pedra Deus não opera, mas aquele coração que se abala na presença de Deus, esse sim recebe perdão e misericórdia. O Monte Sião é o sinal da dureza do homem, que a presença de Deus vai habitar para transformar. O Monte Sião da nossa vida pode ser o nosso coração duro, que Deus está batendo para nos transformar e nos tornar santos como Ele é santo. O Monte Sião é o lugar da justiça divina. Não há espaço para reis e decretos, porque este lugar é lugar santo. A sua intenção é mostrar que Deus não seria adorado pelos israelitas aleatoriamente.
mas que seu culto se fundamenta na certeza da fé. Nós não adoramos um Deus que não existe, nós não adoramos um Deus fictício, nós não adoramos um Deus inventado, nós não adoramos aquilo que não conhecemos, mas nós adoramos aquilo que é revelado na palavra. Nós adoramos o Deus Criador de todas as coisas e aquele que faz grandes milagres em nossas vidas. Basta nós crermos. Por que nós temos essa certeza da fé? Porque Ele é santo, e não somente santo, mas santo, 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 como é revelado em Isaías 6, naquele trisságio. Por que eu digo isso? Porque santo, santo, santo é aquele que é, que era e que há de vir. Santo, santo, santo é o nosso Deus onipotente. Santo, santo, santo é o nosso Deus soberano. Santo, santo, santo é aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós. Santo, santo, santo é o Deus majestoso que habita no meio do seu povo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é santo. Então, na presença desse Deus santo, eu convoco a igreja, coloque-se de pé e adore ao Senhor. Vamos adorá-lo. Deus é santo e soberano. Deus opera em meio ao caos. Se você veio aqui e a sua vida está um caos, saiba que o Deus santo quer operar na sua vida. Se você veio aqui e a sua fé está fraca, saiba que Deus é aquele que fortalece a fé do fraco. Deus é aquele que age na vida do homem. Deus é aquele que age no coração da mulher. Deus é aquele que transforma o jovem. Deus é aquele que faz e opera com poder em todo e qualquer lugar. Então eu quero orar por vocês nessa noite. Eu quero clamar a este Deus santo por nós, para Ele fortalecer a nossa vida, para Ele trabalhar em nossos corações, para Ele provocar em nossa vida um coração adorador, um coração semelhante ao Monte Sião na presença de Deus, mas um coração aberto a receber a presença e a santidade de Deus em nossa vida. Então, curve sua cabeça e ore a Deus comigo.